A paz do Senhor Jesus, meus amados, boa noite a todos. A palavra do Senhor nessa noite está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21, nos fala assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou morreu em vão. Vou repetir: não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. O tema é isso mesmo, porque não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, Cristo morreu debalde. Ontem à noite estava um pouco quente, e ao deitar, deixamos a janela meio aberta, a nossa cama fica ao lado da janela, e eu acordei com um forte barulho de chuva, a água entrando pela janela, e me levantei então para buscar a face do Senhor. Era 3 horas da madrugada em ponto. Então, quando acontece situação semelhante, enquanto a chuva está muito forte na casa aqui, com existe risco de alagamento na casa de baixo, né? Eu clamei ao Senhor fazendo menção dos Salmos 89:9, que é uma mensagem que a gente vai pregar em outra ocasião, que fala: se as ondas se levantam, tu as amainas. Essa é uma mensagem que nós vamos entregar no momento oportuno. Inclusive o Senhor já falou comigo que o momento oportuno iremos entregar essa palavra e compartilhar algumas experiências provenientes dessa palavra de Deus. Depois de ter clamado várias vezes, o Senhor testificou que eu deveria continuar orando e deixar a situação com Ele. Até agora a chuva continuava forte e já se passava de mais de 50 minutos. A chuva caiu com muito forte, a seguir dormi um pouco e fiquei alternando, a chuva parava e voltava a chover. Então veio a minha palavra da parte do Senhor, Gálatas 2:21, porque não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, Cristo morreu debalde ou morreu em vão. Acredito que essa palavra que Paulo falou, movido pelo Espírito Santo de Deus, porque na época havia judeus que queriam impor aos crentes que eles deveriam guardar a lei de Moisés. Então Deus o usou para trazer esse ensino, essa palavra, mostrando que nesse caso a morte de Cristo em favor dos judeus e por todos nós foi em vão. Estamos perdendo tempo em pregar o Evangelho. Ainda hoje existem aqueles que querem impor a lei, colocando no lugar do Evangelho da graça de Deus, trazendo assim a confusão na mente das pessoas e assim às vezes ao invés de trazer as pessoas para perto de Deus, afastam as pessoas do Senhor. Então, amados, essa palavra, palavra curta, mas muito importante, muito oportuna, muito objetiva, porque não aniquilo a graça de Deus. Paulo então falou que não aniquilava a graça, o evangelho da graça, o evangelho de salvação, o evangelho que é o único meio pelo qual todo homem deve ser salvo. Não existe outro caminho. Paulo foi categórico em dizer que o evangelho é o único meio de salvação. E porque se a justiça, ou seja, para a pessoa ser justificada pela fé, se provinisse da lei, como eles estavam querendo colocar, quem guardar os mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, então ele falou, então Cristo morreu debalde. Então a morte de Jesus não teve valor nenhum. Como é que pode isso? Se Jesus veio justamente para morrer, para pagar os nossos pecados, porque todo homem é pecador, ninguém podia entrar no céu se não fosse por Jesus. O único que podia pagar o nosso pecado era Jesus, que é o único justo, todos os homens que foram justos. E aí eles estavam querendo dizer que para se justificar tinha que guardar a lei. E Paulo então os repreendeu, porque eles estavam colocando coisa na cabeça dos crentes novos, ali os crentes da Galácia, de que deviam guardar a lei. E não é assim que Jesus ensina o Evangelho. Jesus deixou claro que se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus e aos príncipes da lei, de maneira alguma poderá ser salvo. E eles se diziam guardadores da lei, mas não guardar, porque o homem não consegue guardar a lei. Porque se ele guardar 9 pontos, ele errar em um, ele se torna culpado por todos. Então é impossível. O único que pôde guardar a lei
vivesse debaixo da lei foi Jesus. Porque ele era santo, totalmente santo. O homem pecador não consegue. Então ele estava querendo impor esse ensino aos filhos das galhas, e Paulo veio falando que não, de maneira alguma, porque Jesus foi vendo a lei. Cristo morreu de bode, não morreu de bode, ele morreu para nos salvar. É o único meio de salvação, a morte de Jesus, é o Evangelho. A morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Através desses atos, Jesus nos garante a salvação para todo aquele que crê nele para a salvação e obedecer, lógico, os seus mandamentos, né? Que não são pesados. Amém? Curta, comenta e compartilhe. Se você não foi inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E pode ter certeza. Uma palavra que eu estava esquecendo. Hoje eu estava passando aqueles vídeos para os contatos, né? E o Senhor falou no meu coração. Eu comecei a agradecer a Deus por cada um daqueles contatos, que hoje eu contei um dia desse agora, juntando os grupos, deu 350. Não dá bem porque tem alguns que não estão recebendo. Entre 300 e 350 contatos do WhatsApp, que eu comecei lá atrás, vai para 2 anos, vai para 3 anos já. Então eu quero agradecer a você de todo o coração, porque vocês estão nos acompanhando, desde lá do começo alguns, e hoje, agora estamos recebendo no canal, e eu conto com vocês, e Deus vai usar a vida de vocês para fazer esse canal crescer. Então eu queria aqui expressar aquilo que Deus falou no coração hoje à tarde. Todo o coração, eu agradeço por cada um de vocês, por cada visualização, por cada compartilhamento, por você ser inscrito ou não ainda. Agradeço pela sua presença, e você lá está participando dos nossos vídeos, até os áudios nós mandamos ainda também. Tá? Tenho muito gratidão a Deus por vocês e quero dizer muito obrigado, cada um de vocês. E por causa de vocês, por causa da oração de vocês e da ajuda de vocês, do apoio de vocês, é que esse canal vai crescer muito. E todos aqueles que estão aí vão se lembrar lá na frente que eu estou falando. Amém? A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Que Deus os abençoe.